Pastor Marcelo Vaz, da Igreja de Nova Vida em Vila Marilena. Como vai você? Muito bom ver você aqui no canal, no YouTube da igreja. Peço encarecidamente que você possa nos ajudar se inscrevendo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, as nossas mensagens. Se você puder comentar, também vou ficar muito agradecido. Na descrição você vai ter todos os canais e as redes sociais da nossa igreja. Também, se você quiser ajudar o ministério de maneira financeira, também tem a chave Pix, e que você possa ser abençoado através desse vídeo, rica e abundantemente. Terceiro domingo do mês, a gente está tratando sobre os juízes. A gente começou já com Otiniel, primeiro juiz de Israel, e hoje a gente vai falar de Eude, que foi o segundo juiz de Israel. Para quem não participou da primeira, fique tranquilo, não deixe de vir no terceiro domingo, porque a introdução ela vai ser a mesma. Não vai tomar deixar para mim todo o terceiro domingo do mês, de manhã. Mas fique tranquilo, às vezes o irmão tem a possibilidade de vir e a gente vai estar fazendo a mesma introdução. Então, abre Juízes 3:12, a gente vai ver a vida desse homem. Eude foi o segundo juiz, Eude foi um juiz canhoto, Eude foi um libertador. E a gente vai tirar algumas lições aqui desse texto aqui. A gente vai ler Juízes 3, a gente vai em a tradução em Samuel. Tradução em A, por favor. Juízes 3:12. A gente está lendo 3:12 até o 30. Tá? Então, pega aí Juízes 3:12. 3:12. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante os 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor ressuscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu-o debaixo da sua roupa do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Verso 20. Eude entrou na sala de verão, que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado. Eude disse: tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei. De tal maneira que entrou também um cabo com a lâmina, e porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola. Passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar. E como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Verso 26. Eude escapou enquanto ele se demorava, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi passeirar. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim,
E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: sigam, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, que a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva, eficaz, que é uma palavra que transforma, que cura, que liberta, que ensina. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa trazer para as nossas vidas essas lições, Senhor, que nós temos através desse juiz canhoto, desse segundo juiz de Israel, ao qual, Pai, a tua palavra até fala bastante sobre a vida dele, sobre os acontecimentos que fizeram com que ele pudesse libertar o seu povo, Pai. Que o Senhor possa ser conosco nessa manhã, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa usar a minha vida, e que haja atenção total e necessária para a tua palavra pelos meus irmãos, Senhor. É oração, fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis acertar em nome de Jesus. Deus sempre teve um cuidado, Deus sempre teve um zelo, Deus sempre foi fiel com o seu povo, mesmo em meio à infidelidade desse povo. Às vezes a gente fica pensando que Deus não vê esse povo, que Deus sumiu, que Deus não fala mais, e a gente questiona, a gente murmura, a gente reclama. Mas a verdade é que Deus, ele mesmo em silêncio, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da igreja. Mesmo em meio ao silêncio de Deus, a fidelidade dele com o seu povo é algo extraordinário. E quando a gente pega a palavra de vida, a gente vê o relato do cuidado, do zelo, da fidelidade de Deus com o seu povo. Mas quando a gente pega o livro de Juízes para ler, eu entendo que seja um dos livros que a gente consegue ter mais representatividade em relação ao zelo do Senhor em meio à incorreção do povo, em meio à deslealdade do povo, em meio à inobservância do povo, as ordens e mandamentos que Deus havia mandado. Deus usa de misericórdia, usa de compaixão com o povo altamente desobediente e infiel. Quando a gente começou essa série de mensagens no livro de Juízes, a gente começou falando, em primeiro lugar, sobre
Ele é muito parecido com os dias de hoje. Há um esfriamento do povo de Deus. E aí o povo ele parece que se acostumou. Parece que o povo ele não tem um Deus que pode todas as coisas. O Deus do impossível é impossível quando a gente está na igreja e canta Deus do impossível. Quando de fundo, no Senado, dos juízes, era a opressão do povo de Deus pelos seus inimigos através da apostasia, esfriamento da fé em Deus, adoração a deuses pagãos. Hoje tem gente aí, vai na rua, de repente você não está vendo, eu não vejo televisão, eu não tenho. Mas aparece aí, carnaval, pulando para cá, para lá, não fiquei sabendo. E quem abriu o carnaval foi o representante maior do nosso povo, aqui na terra. Parece que estava no carro na frente e abriu o carnaval pela cidade, pulando, enaltecendo essa época, esse tempo. A palavra da vida diz que o povo de Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué, na época dos anciãos, que viram a obra feita pelo Senhor. Porém, essa geração ela morreu e levantou outro que não conhecia Deus, nem a obra que Deus tinha feito. Então, essa geração ela apostatou, essa geração ela se esfriou na fé com o verdadeiro Deus, e por causa da mistura com o povo cananeu, começou a servir a outros deuses. Essa geração ela não conhecia ao Senhor. Logo quando a gente leu sobre o Daniel, essa geração ela não conhecia, não sabia o que Deus tinha feito com o povo de Israel, abandonaram a adoração a Deus, começaram a adorar os Baalins, começaram a servir a Baal, culpa deles também. Mas sabe de quem é a maior culpa disso tudo? Das gerações depois de Josué, que não expulsaram nem os cananeus e não tiveram preocupação necessária de falar sobre esse Deus maravilhoso. Você tem falado para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta, sobre esse Deus? Você tem falado sobre o que Deus é, sobre a imutabilidade de Deus, sobre as benesses, a compaixão, a misericórdia de Deus com os seus filhos, com os seus netos, com a próxima geração. Eles foram tão ignorantes que eles, em vez de destruir os cananeus, eles começaram a lutar entre si e foram destruindo uns aos outros. As pessoas, elas deixam, às vezes, o mundo entrar na sua vida. Não são prudentes, não são atentos. Vou dizer uma coisa: a apostasia é um sinal da vinda, da volta de Jesus Cristo. Não se preocupe não. A apostasia, o estranhamento, é sinal da volta de Cristo. A igreja, como santo e alma, ela jamais deve deixar a influência do mundo penetrar dentro dela. A igreja tem que se blindar. É a desconstrução da família, é a inversão de valores, o aumento da iniquidade, sinais de que a humanidade tem esquecido de Deus. E esse esquecimento afasta o homem do verdadeiro conhecimento do Senhor. Mas eu e você, nós conhecemos a esse Deus. E em vez de sermos influenciados, nós devemos influenciar a humanidade com essa palavra, com esse Evangelho. Porque, apesar de todas as coisas, Deus ensina, Deus corrige, Deus disciplina. Mesmo aquele povo que tinha se esquecido do Senhor, que serviu a Baal e a Será, Deus se preocupou em disciplinar. Para isso, ele usava os povos
Porque na disciplina de Deus tem juízo. Na disciplina de Deus tem juízo. E é no juízo de Deus que ele revela seu amor e sua misericórdia para o seu povo. Não é dizendo amém para todas as coisas. Os nossos olhos têm que enxergar as coisas às vezes de uma maneira espiritual. A disciplina que Deus entende os israelitas por causa da apostasia, na realidade foi uma bênção disfarçada. Porque cada opressor de fora fez a vida difícil para o povo de Deus. Mas aí, ao atormentar os israelitas, os estrangeiros faziam com que o povo de Israel acabasse voltando ao Senhor. É engraçado isso, né? Quando a gente faz um rato atuado, quando a gente não tem mais para onde ir, o que a gente faz? Não tem para onde ir. Está sendo atuado, né? O que a gente faz? Bom, agora eu não tenho mais o que fazer. A última opção é Deus. O povo de Deus, a primeira opção tem que ser o Senhor. Para o povo que segue o Senhor, a primeira opção tem que ser Deus. A primeira opção de qualquer um de nós é se ajoelhar e falar para o Senhor: Senhor, está acontecendo isso. Tem gente que espera tudo, agarra tudo, pega tudo para fazer. Não, eu estou todo mundo, não larga. Não, eu vou fazer. Irmão, Deus tem um método de trabalhar dele, e eu estou aí sendo incluído aí, tem um método de trabalhar dele. Ele vai criando uma coisa, uma sociedade, não tem nada. Você tem que entender que Deus está no controle da sua vida, de bom, no ruim, mais ou menos, ou que ele tem alguma coisa aí. Quando você entender isso, é fácil passar. Só para dar continuidade, então, a série que começou com esse primeiro juízo de Otiniel. Só que a gente vai voltar agora no segundo juiz, Eude. Quem é que foi Eude na Bíblia? Eude foi um dos juízes levantados por Deus para libertar o povo de Israel da opressão. Só que essa opressão veio exclusivamente do povo moabita. Ele ficou conhecido como um homem canhoto, um juiz canhoto. Ele era filho de Gera, como a gente viu, e pertencia a filho de Benjamim. Veja bem, eu falei na última vez que Deus levantava independente de tribo, independente se a tribo era numerosa ou não era numerosa. Ele não tinha uma sequência para levantar um juiz, um libertador. Levantava quem quisesse, e levantou esse Benjamim. Na época em que viveu, o povo de Israel estava sendo subjugado pelos moabitas que estavam sob a liderança desse homem, chamado Eglon. E o domínio de Eglon foi fruto da desobediência de Israel. A gente leu lá que os israelitas fizeram novamente o que era mal perante o Senhor. Bom, agora dessa vez, eles não têm mais desculpa. Porque o Senhor já tinha vindo, já tinha libertado. Mas aí o Senhor morreu e voltaram para a apostasia. Então já não havia mais desculpa de não conhecimento de Deus. Porque a opressão durou 18 anos. Ainda não havia se acabado a geração completamente. Mas Deus levanta Eude como libertador. Eu fico imaginando, 18 anos passaram. E aí alguém se lembrou. Porque a gente teve uma época que orou e clamou. E Deus mandou te clamar de novo. E aí Deus vai responder. 18 anos. Eude está com o Eglon, liberta o povo de Israel, coloca em prática seu plano contra o rei moabita, faz um punhal de 2 gumes, do tamanho de um côvado curto, bem metro, coloca o punhal por baixo da sua roupa, do lado direito, que ele era canhoto, vai até Eglon, entregar os tributos, vai lá, entrega o tributo, e aí fala que tem uma mensagem de Deus para ele. Tinha algo para dizer, o homem manda todo mundo sair, e aí, na hora da conversa, ele pega o punhal com a sua mão esquerda, coloca na barriga, aquele punhal entra por causa da gordura de Eglon, Eude então tranca a sala, escapa pelo corte, e aí os servos de Eglon demoram até encontrar o rei no chão, acharam que ele
israelitas e dera eles contra os moabitas, derrotam um exército de 10.000 homens moabitas. Eglon e seu povo eles serviram como ferramenta do juízo de Deus contra Israel. Porém, agora, esse mesmo juízo havia sido derramado sobre eles. Porque o Deus soberano, ele conduz a história segundo o seu propósito. O próprio Eude claramente atribuiu vitória não à sua sagacidade, não à sua coragem, não porque ele era um homem inteligente, mas à ação do Senhor em favor de Israel. Diz lá, e a gente leu no Juízes 3:5, que depois que Eude liberta o povo, a terra ficou em paz durante 80 anos. Assim naquele dia Moabe foi julgado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. E o que a gente aprende nessa passagem? Tem que fazer pequenas lições dela. Primeira lição: o pecado sempre traz resultado nocivo. Diz lá, Juízes 3:12: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon. Veja bem, por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos moabitas contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A gente vê logo no início da leitura da história de Eude, como os israelitas voltaram de uma maneira até temosa aos maus caminhos depois de apenas 40 anos. Não tinha morte, o juízo anterior. Israel então volta à idolatria, volta à rebelião contra Deus. É como aquela criança que está fazendo alguma coisa, e aí o pai chega para de fazer. Ele está fazendo errado. Aí o pai sai e volta a fazer de novo. É mais ou menos como uma criança. Por causa do mal que Israel cometeu, Deus foi lá fortalecer Eglon, o rei de Moabe, e como resultado, os filhos de Israel foram conquistados pelo rei pagão, perderam ele por 18 anos, até que Deus levantou o último. Israel não quis servir a Deus, agora eles são forçados a servir um rei humano. Tem gente que continua pecando e acha que o pecado não tem resultado possível, mas ele tem. Mesmo assim, continua pecando, ignorando os efeitos mortais do pecado. Os israelitas tinham noção do que acontecia quando eles começavam a seguir os estrangeiros e a se rebelar contra Deus. Era coisa sofrimento, mas eles continuavam no pecado. Pagãos adoravam seus deuses com sacrifício de criança, prostituição do templo. Eles se machucavam. Deus não quer que a gente seja ferido. Porque quando a gente é ferido, Deus também é ferido. Por isso que Deus, antes que fosse tarde, interveio, usando o rei moabita para punir Israel, para trazer de volta aquele povo aos seus sentidos. Os resultados do nosso pecado são um lembrete constante que estamos trilhando o caminho errado. E Deus, ele entra com correção. E olha, não importa se é pecadinho ou é pecadão, sempre vai ter um efeito negativo. A segunda lição é que Deus ele nos ouve e responde o nosso clamor. Diz lá 3:15, Juízes 3:15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos moabitas. Quando eles viram que estavam vencidos por seus inimigos, o que eles fizeram? Depois de 18 anos, clamaram ao Senhor. Você acha que Deus tem que prazer em ver seus filhos sofrer? Você, como pai, como mãe, você gosta de ver seu filho angustiado? Deus é assim, Ele quer nos ajudar. Então, quando eles clamaram, Deus logo respondeu, mas foram necessários 18 anos para que eles percebessem que precisavam de Deus. Foi preciso muito sofrimento para que eles fossem e vissem que estavam
independente da resposta de Deus à nossa oração, ela sempre vai ser para o nosso bem. Terceira lição, devemos ser sempre humildes. Presta atenção nisso, porque isso é importante. Eglon, o rei da vida, ele tornou-se bem sucedido. Então ele reinou durante uns 8 anos. Só que Eglon ele deixou o sucesso dele inchar o seu ego. E ele se tornou um homem extremamente orgulhoso. Mas onde é que o senhor fez isso? Quando eu disse para ele, olha, eu tenho uma mensagem que Deus para você, no versículo 20, Eglon levantou-se do seu assento. Eglon tinha um nível de respeito pelo Deus de Israel. O problema de Eglon é que o orgulho levou ele. Em vez de glorificar Deus, acreditar tudo que ele tinha, ele não fez. Ele não desfrutou da presença do Senhor. Ele viveu uma vida de prazer e engano. Tanto é que é um homem obeso, um homem extremamente acima do peso. O orgulho desse homem e a soberba eram tão grandes que quando Eú esfaqueou, ele não tirou a espada. A gordura de Eglon engoliu a espada. O orgulho de Eglon levou ele a ser muito confiante, a ponto de ele baixar a guarda. Ele ficou sozinho com Eú. Ele era tão autossuficiente que ele falou: não, sai todo mundo, eu vou ficar com ele aqui. Eglon era gordo demais para se defender, e gordo demais para ver o perigo de sua presença. O poder ele corrompe por causa do orgulho. Existe perigo do orgulho. Não deixe o sucesso alimentar o seu ego. Em vez disso, deixe o sucesso levar a dar crédito a Deus. Permite a Deus o seu sucesso. Então, seja humilde. Vai admitir que nós não somos nada sem Deus. Temos uma lição. Deus trabalha no silêncio. Eu havia falado, às vezes a gente não vê, às vezes a gente não tem ideia daquilo que está intervindo. Parece que Deus não está fazendo nada, porque a gente não vê. Mas se você olhar para a história de Eú, tudo aconteceu de maneira correta e certa. O certo é que se houvesse alguns detalhes, pequenos detalhes diferentes no momento em que Eú planejava matar Eglon, o plano de Eú ia cair por terra. Se o orgulho, por exemplo, de Eglon não levasse a ordenar que os ferros saíssem da sala, Eú possivelmente poderia ter falhado. Se a espada oculta de Eú tivesse sido descoberta antes da sua tentativa de assassinato, ele não teria a chance de se aproximar do rei querido. Se Eglon fizesse um grande barulho quando foi morto por Eú, os soldados poderiam ouvir facilmente e Eú também estaria impedido. Se os criados de Eglon abrissem imediatamente a sala superior, podiam ter capturado Eú e matá-lo. Várias coisas poderiam dar errado naquele dia. No entanto, várias coisas aconteceram corretamente. E tudo isso é providência de Deus, é intervenção divina na nossa vida. Há muitas ocasiões em que Deus nos salva. Muitas vezes Deus faz com que um acidente não aconteça na nossa vida. Às vezes Deus dá algo para você que você nem pediu. Às vezes você pensa que algo é um problema, mas na realidade são bênçãos disfarçadas. Tem tanta coisa nessa vida que a gente não consegue reconhecer de uma maneira que Deus nos ajudar, proteger, cuidar, trabalhar. Mas Deus trabalha no silêncio. Quem deu condição para a gente estar aqui nós? É Deus que trava as nossas necessidades. Quando finalmente Eú matou Eglon, ele colocou uma bandeira nas montanhas de Efraim, reuniu o exército para lutar com ele. Diz a palavra de vida que 10.000 homens de Moabe caíram. Mas não foram 10.000 homens
São escritos, são descritos esses homens como fortes e valorosos, os melhores do exército não havia. Veja bem, uma vida o Senhor acabado de perder seu rei, mas ele não perdeu seu general. E o exército é o mesmo de 18 anos atrás. Tinha uma mesma força que julgou o povo de Deus durante o deserto. Mas sabe qual foi a diferença? A diferença não é o fato de que Deus agora estava com ele, de que Deus estava travando as suas batalhas e que Deus nunca perde uma batalha. Se hoje você se encontra travando, lutando, pelejando uma batalha, não faça de Deus a sua outra opção. Deus está disponível. Se ajoelhe e ore perante a Deus. Ninguém diz para você que você tem que lutar sozinho. Deus está contigo. Deixa Ele lutar suas batalhas por você. Depois entrega tudo nas mãos dele. Mãos amorosas, poderosas. Quando você fizer isso, você nunca vai perder uma batalha. Por quê? Porque Deus sempre estará com você. Não desista. Não desista. 18 anos de jogar. Já conheciam Deus. Já sabiam o que Deus tinha feito através de Luz, de Oxiniel. Mas qual cara pode fazer? A gente vai estar aqui, se Deus permitir, durante esse ano todo, no terceiro domingo do mês, falando sobre o juízo, e a gente vai estar falando sobre a mesma coisa. Sobre esse movimento cíclico que acontece. Esse movimento não é diferente do que aconteceu. Apostasia, esfriamento, pecado, ser julgado, e última opção Deus, plano, Deus responde, mais um libertador. O povo de Deus precisa aprender que a gente não precisa mais clamar por libertamento. Porque esse já veio. E agora não vou voltar. Esse já veio, se entregou, pelo meu e pelo seu pecado, pagou nossas vidas. Quer que nós temos da sua paz, do seu amor, da sua graça. Mas a gente tem uma coisa conosco que é muito perniciosa. Nós somos teimosos. A teimosia, às vezes, nos leva para lugares que não são os lugares onde Deus quer que nós estejamos. Tem gente que está lutando a mesma batalha há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e não percebeu ainda. Não percebeu que Deus vai entrar nessa causa e resolver